Graça e paz, irmãos. Amém. É bom estar aqui. Essa é uma dádiva de Deus, a gente poder ter o privilégio de poder buscar a Deus, adorar a Deus, estar com os irmãos, compartilhando as nossas experiências. E é muito importante, irmãos, porque o corpo edifica o corpo. Somos nós que edificamos uns aos outros, não é? Somos nós que temos a palavra de Deus para levar para uns para com os outros. Amém? Pronto, está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo. Capítulo de número 3. Versículo de número, se não me engano, é o 10. Deixa eu usar minha lamparina. Minha lamparina aqui. Não, é o 16. Amém? 2 Timóteo 3, versículo 16. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Todos acharam? Amém. Todos acharam? Isso. Amém? Vou repetir. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Vamos ler mais uma vez? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar-se. Em nome de Jesus, em espírito de oração. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus, ele fale conosco de uma maneira bem pessoal, bem particular, porque Deus nos fez seres tão pessoais, tão particulares, que não existe ninguém igual a ninguém na face da terra. Somos únicos. E Ele nos conhece de uma maneira tal que sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. É verdade. Ele conhece tudo de nós, cada célula do nosso corpo. A palavra de Deus diz que Ele conhece o nosso entrar e o nosso sair, o nosso sentar e o nosso levantar. Ele conhece tudo. E Ele nos ama muito e Ele tem interesse em participar em tudo da nossa vida, em todas as coisas. Deus se alegra quando nós o convidamos para tomar conosco decisões, quando nós pedimos a Ele uma instrução a respeito daquilo que nós devemos fazer, quando nós o convidamos para ir aos lugares que nós vamos. Se Deus está conosco, se Ele é bem-vindo, Ele é convidado para estar conosco aonde nós vamos, nós, consequentemente, seremos conduzidos por Ele, porque o convidamos. E como Ele é um ser educado, Ele não invade a privacidade. Se nós tomarmos a decisão agora de sair e pecar, Ele não vai impedir.
Ele vai dar um sinal de alerta para a gente, mas Ele não toma decisões por nós. Ele é um ser muito educado, muito gentil, amoroso, e Ele nos ama de uma maneira tal que Ele quer participar da nossa vida por completo, todos os momentos, seja os momentos de aflição, seja os momentos de alegria ou de tristeza, seja nas vitórias, ou mesmo quando nós temos algumas derrotas, porque nós temos derrotas. Nós não vencemos sempre, porque as derrotas e até as falhas da nossa vida fazem parte do processo de aperfeiçoamento. Imagine se nós só vencêssemos a vida toda. Como nós iríamos aprender o que é uma derrota? Queridos, nós vivemos em um tempo em que a palavra de Deus ela está sendo muito desprezada. Muito desprezada. Os argumentos são tantos. E nós precisamos estar apercebidos disso. Porque se nós não atentarmos para a palavra de Deus, para nós cumprirmos a palavra e para nós defendermos a palavra, nós vamos terminar nos embaraçando com as mentiras do diabo. E aqui a palavra de Deus está dizendo que ela, a Escritura Sagrada, é inspirada pelo próprio Deus. E ela é útil para o ensino. E esse foi o maior ministério de Jesus, foi o ensino. Porque ele queria gerar uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Nós estamos no ano 2022. Já se passaram mais de 2000 anos que Jesus veio à cruz e que Jesus nos ensinou tantas coisas maravilhosas. Existem pessoas hoje, depois de tanta revelação, de ter Bíblias com várias traduções, e as pessoas ainda têm uma mentalidade tão fechada para a palavra. Eu coloquei um bannerzinho no nosso grupo, e coloquei no grupo lá da igreja Itinga, nossa igreja. Eu fiquei chocado e decepcionado demais com os comentários que eu ouvi de lá. É como se a pessoa não conhecesse nada da palavra. É como se a pessoa nunca tivesse ouvido a palavra de Deus. É triste demais. A gente se sente impotente, como se a gente estivesse fazendo um papel aqui de tolo. É triste demais. Irmãos, eu não posso trocar a palavra de Deus por nada nessa vida. Nada. Nenhum argumento humano, nenhuma ideologia humana, nada. Eu tenho que buscar a revelação, porque esta palavra é inspirada pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que escreveu esta carta para nós, os seus filhos. E nós, como filhos, devemos ser imitadores de Deus e obedecê-lo em todas as coisas. E eu não posso trocar essa palavra por mais nada. Nada, absolutamente nada. Não há nada que possa substituir essa palavra na face da terra. Eu tenho que estar apto para o ensino, para aprender. Para ser corrigido por essa palavra. Ela corrige. Para ser também instruído. Para que eu esteja preparado, apto para toda boa obra. Eu só vou estar preparado para toda boa obra se eu de fato ouvir o que essa palavra me instrui a fazer. Do contrário, é tolice. Nós vivemos dias difíceis. E há uma batalha espiritual muito, mas muito, muito terrível sendo travada nesse país. As trevas querendo tomar conta de tudo. E nós precisamos orar muito. Nós temos que jejuar por essa nação, orar muito, jejuar pela igreja do Senhor Jesus, jejuar pelos líderes espirituais. Eu tinha falado para vocês aqui, até coloquei também um bannerzinho, convidando para orar e jejuar pelo Brasil. Eu comecei jejum há alguns dias, eu não sei quando eu vou parar. Porque eu sei que o jejum é uma arma poderosa.
E nós temos que jejuar e orar. E essa noite eu tive um sonho, uma batalha muito grande, mas muito grande. E eu tinha que lutar. E meu filho estava com muito medo. E eu dizia para ele assim: você vai lutar comigo. E nós vamos vencer. Porque a batalha está travada. A gente não pode ficar perdendo tempo. Eu vi uma irmã fazer um comentário e dizer assim: não, Deus é que vai fazer como Ele quiser fazer. Irmãos, Deus deu autoridade e poder para a igreja. São os comentários tolos de quem não conhece a Deus. Jesus veio, consumou uma obra na cruz, recebeu o nome que é acima de todo e qualquer nome que se nomeia, e Ele disse assim: eu estou transferindo poder para vocês em meu nome, para vocês realizarem o que tem que ser feito na terra. Aleluia. Aí, como eu sou omisso, eu quero jogar a responsabilidade para lá. Isso é omissão, isso é irresponsabilidade. Eu tenho que assumir o meu papel como cristão e fazer a diferença na terra. Aonde eu for, eu tenho que fazer a diferença. Sabe por quê? Assim, ó, Salmo 119 e 115, parece 119, 115, diz que a palavra é luz. Não é isso? Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu. Então ela ilumina a minha vida. Eu não vou andar em trevas, eu não vou andar em dúvidas, eu não vou andar cocheando entre dois pensamentos, porque eu estou iluminado pela palavra, e eu estou em um caminho, e essa palavra ilumina esse caminho por onde eu vou andar. Ela é luz. Então eu não posso andar em trevas. 105, né? Se eu falei 115, 105. Obrigado. Salmo 119, 105, não é isso? Eu falei 119 e 115. Obrigado. Então, o que acontece? A gente vê tantas... As pessoas que se dizem crentes falando tanta asneira, tanta abobrinha, como se dissesse: não, ó, eu falei para uma pessoa, a palavra de Deus diz isso assim, isso, 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 isso. Ah, mas eu não acho, não. Meu Deus. Irmãos, quase que eu falo uma besteira. Eu me contive. E a pessoa diz que é cristã. Ah, não acho que é assim, não. Ah, então você vive de achismo ou da palavra? Porque tem muitas coisas na palavra de Deus que ela vem nos confronta de uma maneira tal, que, poxa, mas é difícil cumprir isso, mas eu tenho que cumprir, porque foi para nós que Ele deu, para nós cumprirmos. Ela é lâmpada, ela é luz, ela ilumina o nosso caminho, mas ela também vida, ela é vida. Davi fala no Salmo 119, 107, Senhor, me vivifica segundo a tua palavra. Jesus disse: a palavra que eu vos prego é espírito e é vida. Então, queridos, eu quero dizer para você que só há vida na palavra de Deus, vida espiritual, vida eterna na palavra de Deus, não há outra. Vida eterna só existe segundo a palavra. Por quê? Porque a palavra, quem é a palavra? É o próprio Cristo. E a palavra estava com Deus. Tem tradução que fala o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Próprio Deus, que vem e encarna, em carne, vem à terra, anda em nosso meio, cumpre o seu papel, vai para a cruz, entrega a sua vida para, morre a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E nós não podemos ficar vivendo de achismo, não é? Nós aprendemos outro dia aqui na escola bíblica dominical
que no momento da decisão só existe duas opções: ou eu escolho a vida, ou a bênção, ou a porta larga, ou a porta, ou o caminho apertado, ou o caminho, não tem mais opções. Ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro. Não tem como. E o importante é que a gente fique com a palavra de Deus. As pessoas podem chegar, eu vi o testemunho da irmã aqui, você desagrada. Se você quiser cumprir a palavra de Deus, você vai desagradar muitas pessoas. Você quer descumprir a palavra de Deus, começa a agradar os homens. Pronto. Mas tem gente que acha que quer ficar bem na fita com todo mundo. Eu quero dizer que essas pessoas que querem ficar bem na fita com todo mundo não vão entrar nos céus. Não vão. Porque vão agradar os homens e desagradar a Deus. Então é melhor desagradar os homens e agradar a Deus. Agrade sempre a Deus. Que você vai ser criticado, você vai ser rejeitado, mal falado, mas você vai estar bem com Deus. Isso é que é importante. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Amém? No Salmo 119, 28, quem pode abrir aí? Diz que essa palavra é que nos fortalece. Ela é que nos fortalece. Então ela é luz, ela é vida, ela é que nos fortalece. 119, 28, quem pode ler aí, por favor? A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. No momento da angústia, no momento da tristeza, no momento da adversidade, em que vem circunstância para me abater, então a palavra me fortalece. Aleluia. É a palavra. Por isso que nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor disse para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você venha fazer. Você está com uma dificuldade, busca a palavra e você vai fazer aquilo que a palavra te orientar a fazer, e você vai vencer aquela situação. Isso é cumprir a palavra. Muitos acham que cumprir a palavra é andar todo engomadinho, todo quadradinho, e não é isso. Cumprir a palavra é no momento da adversidade, da dificuldade, da luta, você buscar a palavra para agir segundo a palavra e vencer a batalha. Porque ela é a espada do Espírito. É a única arma de ataque que nós temos contra o diabo, é a palavra do Espírito, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. As outras todas são de defesa, essa é de ataque. É com ela que nós vamos destruir as obras do diabo. E Satanás sabe tanto disso, que quando Jesus estava lá no deserto, ele foi lá tentar Jesus com o quê? Com a palavra. Ele sabia que só com a palavra ele poderia vencer Jesus. Só que Jesus era a própria palavra, ele se arrebentou. Ele se arrebentou, porque Jesus usou a palavra sem distorção nenhuma, a verdadeira, e o venceu. Também a palavra de Deus diz no Salmo 107, 20, que o Senhor enviou esta palavra e nos sarou. Então a palavra também é medicamento, ela sara as nossas vidas. Ela cura a nossa alma, ela cura o nosso ser interior, ela também cura as nossas feridas físicas, porque a palavra de Deus diz em Isaías 53 que pelas pisaduras de Jesus, a palavra, nós fomos sarados. Como nós precisamos valorizar a palavra de Deus?
Você sabia por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Lê a história de Davi, você vai ver, o cabra pecou que só. Não foi? Mas ele amava a palavra de Deus. Ele priorizava a palavra de Deus. Ele buscava agir segundo a palavra de Deus. Por isso ele foi o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era bonzinho, não. No Salmo 119, versículo de número 170. Quem vai ler? Outra pessoa lê aí, por favor. Diz que a palavra, ela nos livra. Aleluia. Cheguei a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Chegue a minha súplica ante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Eu lembro que eu tive um sonho tão maravilhoso uma vez. Eu voava assim, e eu ia por cima, só que estava tudo muito escuro, e eu voava numa velocidade muito grande. Eu falava: Senhor, eu preciso ver. Aí saíam assim, como se fossem luzes dos meus olhos assim, e eu começava a ver tudo embaixo assim, ó. Só porque eu comecei a orar e declarar a palavra, meus olhos se abriram e eu comecei a ver. É assim conosco na nossa vida espiritual. Quando nós meditamos na palavra, nossos olhos se abrem, caem as escamas, nós começamos a ter entendimento das coisas espirituais. E tem uma coisa que nós precisamos discernir, este tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Discernir o tempo, para nós não sermos pegos de surpresa, porque os acontecimentos estão numa velocidade muito grande, não é? O trono de Satanás já foi estabelecido. Você sabe onde é que o trono de Satanás está hoje? Quem sabe na terra? Você sabe? Diga. Fala, minha linda. Não. Depois vai para lá. Na ONU. Na ONU. Nas Nações Unidas. Aquilo ali é o trono do diabo. Ali é onde ele está estabelecido hoje. De lá, ele vai assentar lá em Jerusalém. E já está tudo programado. Até o animal simbólico já está na porta da ONU lá. Feito lá a estátua. 2030 começa a agenda da ONU. A nova ordem mundial já está aí mandando, inclusive no Brasil. Está aí já. Vocês acham que esses ministros do Supremo estão agindo debaixo de que autoridade? Só você acompanhar, começar a pesquisar, leia mais. Olha, pare de assistir essas televisões abertas aí, ó. Pare de assistir essa nojeira aí. Pesquisa, busca, ora. Que é muita mentira que eles passam, né? E eles estão falando agora, tem uma coisa que eles estão falando abertamente, que é sobre a nova ordem mundial, que está bem claro. Eles estão falando, né? A nova ordem mundial está aí, agindo. Na pandemia agiu demais, e está agindo. Eles tomam as decisões, e eles vão matar mais gente na face da terra. Ouça o que eu estou falando, eles vão matar muito mais gente. Já mataram um bocado com a pandemia e vão matar porque tem que diminuir a população. E a gente tem que discernir esse tempo, não é? Não pode ficar olhando para as nuvens, orar mais, buscar mais, se encher do Espírito Santo, aprender desta palavra. Eu voltei a meditar no livro de Atos e vagarosamente, quando a gente vê Pedro era um homem douto, ele andou 3 anos e meio com Jesus, e era um homem rude. Pedro era duro, Pedro não era brincadeira.
E Pedro teve momentos de altos e baixos quando andava com Jesus. Jesus o repreendeu algumas vezes. Mas Pedro, ele entendeu o que era o reino de Deus. Ele entendeu. E quando Jesus morre, vai para os céus, Jesus dá instruções por 40 dias para eles. E uma das instruções foi ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E é tremendo quando eles são cheios do Espírito Santo. Pedro vai fazer um discurso, vai fazer uma pregação. E ele cita a palavra de uma maneira tão linda e tão poderosa. Do que significava aquele momento. Ele teve o discernimento que aquela era a promessa do Pai que estava lá em Joel 2. Ele discerniu aquele tempo. E ele começa a falar e a pregar aquela palavra, e mais de 3.000 almas se renderam a Jesus. Porque ele discerniu o tempo. E nós precisamos ter esse discernimento. O Salmo 119, 11. Outra pessoa lê para mim aí. O que a palavra também nos ajuda? Em meu coração guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Aleluia! Glória a Deus. Em meu coração eu guardei a tua palavra para não pecar. Então a palavra de Deus também nos livra, nos guarda do pecado. Por isso a importância da palavra. E a palavra também é que nos santifica. Em João 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, e ele ora por nós hoje, inclusive, ele diz: Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então é a palavra que nos santifica, é a palavra que tem o poder de limpar, de lavar a nossa vida. E está escrito que ela é como o sabão do lavadeiro. Para que serve sabão? Para limpar, para lavar. Quem já tomou banho sem sabão aqui? Fica bom? Hein? Sem sabonete? Já tomou banho sem sabonete? Hein? Só com shampoo, né? Mas com shampoo é bom, que shampoo é cheiroso, é uma beleza. Ela toma banho sem sabonete, será que fica bom? Não fica. Então a palavra é como o sabão do lavadeiro, que limpa, que tira as impurezas, que tira a sujeira. Então ela nos santifica. Nós precisamos primar pela palavra de Deus, temer a palavra de Deus. O Senhor diz em sua palavra assim, ó, é tão poderoso isso, a gente precisa guardar isso no coração. Diz assim, ó, eis o homem, aí está falando do ser humano, a pessoa, tanto homem como mulher, mas quando diz o homem está generalizando, eis o homem para quem olharei. Ó, só um tipo de pessoa Deus olha, para aquele que teme e treme da minha palavra. Fora disso ele não olha, porque ele não ia mentir. Ele diz, eis o homem, a pessoa que teme e treme da palavra dele, esse ele olha. Então a gente não pode deixar de valorizar a palavra e não aceitar argumentos humanos, sofismas. É tanta coisa, o evangelho está tão distorcido, né? O evangelho está tão distorcido, é tanta coisa que a gente vê e ouve, que a gente fica assustado, e as pessoas acham que estão caminhando para os céus. Tem muito crente indo para o inferno com passos largos, porque não teme a Deus, não teme a Deus. Olha, é muita coisa errada. Eu vejo bem pouco redes sociais, bem pouco.
E assim, às vezes eu abro, aí está lá uma irmã, eu boto até aquela palavra, vou ouvir. Eu digo, meu Deus, a gente tem que pregar a palavra. Eu não posso pregar os meus argumentos, o meu achismo. Eu não posso chegar aqui e falar o que eu quero falar para vocês. Não posso fazer isso. Ou melhor, não devo, não é? Até que pode fazer, porque Deus não iria impedir que eu fizesse, só queria, seria uma estupidez. Então, queridos, ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Então vamos temer a Deus e a sua palavra. E eu quero falar algo para vocês com muito amor. Nós estamos num momento decisivo no Brasil, muito importante. Domingo nós vamos votar. Vote com consciência, com responsabilidade. Não vote em ninguém que não respeita a palavra de Deus, que combate os princípios de Deus. Não votem. Não votem. Eu tenho uma prima minha, que é senadora pelo Tocantins, meu estado. É minha prima ela. Kátia Abreu, quem já ouviu falar? Ela é minha prima. E eu orientei a toda a minha família para não votar nela. Lá. Não votem. Não votem. Porque ela não respeita os princípios de Deus. Pode ser meu irmão. Pode ser meu irmão. Não vai receber meu voto. E eu não tenho constrangimento nenhum em falar. Nenhum constrangimento. Eu falo na lata. Falo na lata. Como eu disse, não disse na frente porque eu não encontrei, mas disse no grupo que ele me colocou. Ele esteve aqui nessa igreja aqui, não é? Botou lá, irmão tem que votar em irmão, não sei o que, e ele coluiado com as trevas, com pacto lá com o lado que combate o evangelho de Deus. Então vai ter que ouvir mesmo. Não voto. Pode ser pastor, pode ser irmão. Se não andar segundo a palavra, se eu ver que está fora, está defendendo outros princípios, não é que a pessoa seja perfeita, irmão. Todos eles têm defeito e nós também temos. Nós somos cheios de defeitos. Se a gente for olhar para defeito, nós não vamos votar em ninguém. Todos têm. Agora a gente tem que ver os princípios que a pessoa defende. Se os princípios são contrários aos princípios de Deus, eu me afasto. Se são de acordo com os princípios de Deus, eu vou votar, não porque a pessoa é isso ou aquilo, mas por causa dos princípios de Deus, que me importa obedecer a palavra de Deus. Ah, mas eu não gosto por isso, por aquilo, mas eu não estou para fazer o que eu gosto, mas para cumprir a palavra. E a gente tem que entender que a nossa decisão de hoje, né, o que nós decidimos hoje, vai trazer o resultado do nosso futuro, o amanhã, em todas as áreas. E quando nós descumprimos a palavra de Deus, está lá em Deuteronômio 28. Não é? Se vós atentamente ouvides e obedecerdes, aí tem tudo. Se fordes rebelde e não obedecerdes, tem um resultado também. Então é isso que a gente precisa observar. Eu não estou dizendo aqui que você vote em candidato A, B ou C, mas ore bastante, tema a Deus e combata as trevas. Nós estamos vendo o que está acontecendo. O Chile está em guerra civil. O Chile está em guerra civil. As pessoas cochilaram, porque tem crente que é tão crente, ele é tão santo que ele não quer nem que fale de política. Ele é santo demais. Só que isso é um erro grave. Porque quem vai governar o nosso país é um político, e quem vai colocar somos nós. Não é Deus que vai votar. Ele nos deu esse direito, essa liberdade de votar. Nós temos a liberdade de escolher. Olha o que Israel fez. Deus
governava Israel, colocava só os juízes, os sacerdotes, os profetas. E eles resolveram escolher o rei. E Deus falou: não é bom para vocês, não façam isso. Esse homem vai tomar as vinhas de vocês, vai escravizar seus filhos, vai fazer isso e aquilo. Nós queremos, Deus deu. Mas foi eles que escolheram, eles que decidiram. E Deus só fez atender. Então a escolha é nossa. Somos nós que vamos votar. Somos nós que vamos votar. O que está acontecendo na Colômbia hoje, toda a América do Sul, exceto o Brasil, né? A Colômbia já aprovou a morada social e a poupança social. Depois pesquisa o que é isso, para você ver o que significa isso. Você tem sua casa, tem 3 quartos, você só tem um filho, ou 2 filhos. Aí, eles chegam e dizem assim: você precisa de 3 quartos para quê? 2 filhos seus ficam num quarto, você fica com o seu marido no outro, vai sobrar um quarto. Esse quarto é uma morada social, você vai ceder o quarto para uma outra pessoa. E as pessoas estão achando que é brincadeira. Uma mulher disse para mim assim: não, no Brasil nunca vai acontecer isso. Está no caminho aí, ó. Está aí. Veja a Venezuela, toda a América do Sul. Gente, isso não é brincadeira. Isso é coisa muito grave, muito séria. Não tem nada mais valioso aqui do que a nossa liberdade. Por isso que Jesus falou, né, que Ele veio para nos dar liberdade, tirar de toda a escravidão. E às vezes a gente escolhe ser escravo. Então ore muito ao Senhor, preste atenção no que você vai fazer, não é? Faça com responsabilidade e ore para que nós tenhamos dias melhores no nosso país, para que nosso país não entre em convulsão social como estão os outros países aí fora. A Argentina também está em convulsão social, já quase 1000% de inflação e guerra e tanta coisa, guerra social, guerra interna. O Chile está lá, estão tocando fogo até em metrô, uma loucura, né? A Venezuela, os venezuelanos chegando no Brasil, tudo mortos de fome, magros, acabados. A Colômbia agora, pelo mesmo processo, a Bolívia, a mesma loucura. Agora, se nós buscarmos a Deus, se nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, Deus vai nos livrar dessa obra do inferno aí, em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Vamos orar.